Bem, meus amigos, minhas amigas, vamos retomar então o nosso último ponto da teoria geral dos contratos, que é a extinção do contrato em razão da resolução. Na aula passada, eu trabalhei com vocês o conceito de resilição e também de resolução. E eu disse assim: nas hipóteses de inadimplemento da prestação, o contrato se resolve em perdas e danos. Artigo 475 do Código Civil. No caso de resolução sem culpa das partes, ou seja, a resolução que a gente chama de involuntária, as hipóteses de caso fortuito ou de força maior, a obrigação retorna ao estado anterior, retorna ao status quo ante. E disse eu também para vocês, na aula passada, que a terceira hipótese de resolução contratual contemplada no Código Civil, nos artigos 478, 479 e 480, é a hipótese de resolução por onerosidade excessiva. E a ideia da resolução por onerosidade excessiva retoma a velha cláusula rebus sic stantibus, estando assim as coisas. É aquela cláusula que, segundo os canonistas que a conceberam, se há uma mudança das circunstâncias fáticas entre o momento da celebração do negócio e o momento da sua execução, do cumprimento das prestações, a parte pode pedir a sua extinção. Extinção por resolução, ou seja, dizer, eu não posso cumprir o contrato, não porque é impossível por força maior, mas porque houve uma significativa mudança entre o momento da formação e o momento da execução ou cumprimento do contrato. Essa cláusula rebus, ela vai se desenvolver, a ideia da cláusula rebus vai se desenvolver no século XIX e surgem, então, as modernas teorias a partir da cláusula rebus. Os franceses, quando da Primeira Guerra Mundial, se depararam com um problema famoso, que foi o problema do fornecimento de gás na cidade de Bordeaux pela empresa concessionária, vamos chamar assim. Essa empresa concessionária vinha fornecendo gás à cidade de Bordeaux por preço fixo, um contrato longuíssimo, e quando explode a Primeira Guerra Mundial em 14, os senhores sabem que houve a invasão da França, da Alsácia e da Lorena pela Alemanha, e o que acontece então? Há um desequilíbrio entre o preço do gás que existia no momento da contratação e o preço do gás no momento em que a guerra eclodiu. A empresa de gás, aliás, em francês é a empresa de éclairage, ela pede à prefeitura de Bordeaux um reajuste na tarifa. E a prefeitura de Bordeaux responde, com base no Código Civil francês, pacta sunt servanda. Se vocês combinaram o preço, cumpra-se o preço. E o fato é que a empresa de gás levou aos tribunais administrativos franceses o debate sobre a obrigação de cumprir um contrato celebrado antes da guerra e mantê-lo no curso da guerra. E em 1916, houve então a decisão do Conselho de Estado, que seria a última instância administrativa. O Brasil não tem tribunais administrativos, mas imaginemos que fosse o STJ do Brasil em matéria administrativa, e o Conselho d'État decidiu o seguinte, que ou a companhia reajustava o preço do gás aos consumidores, ou a prefeitura de Bordeaux indenizaria o concessionário. Na verdade, o que o Conselho de Estado disse é que se houve uma mudança fática por uma razão imprevisível, a guerra, e o contrato se desequilibrou, nada mais justo que permitir o reequilíbrio contratual. Mas reparem, a teoria da imprevisão na França, ela tem por fundamento a mudança por um fator superveniente e imprevisível. Ou seja, a palavrinha imprevisível, imprevisibilidade, está na alma da revisão ou da resolução contratual com base na teoria francesa.
Fato é que a guerra durou até 18, e esse caso da Companhia de Gás de Bordeaux, ele se alastrou pela França, outras pessoas quiseram fazer o mesmo pedido, etc., e a França editou, então, a chamada Lei Fayot. E a Lei Fayot, que é de 18, ela prevê, primeiro, a sua aplicação para todos os contratos que já existiam antes da guerra. Aliás, eles usam como data os contratos que existiam até 1º de agosto de 14, né? Que a guerra, em tese, começou dia 29 e tal. A segunda nota é que essa Lei Fayot permitiu ao juiz suspensão de eficácia do contrato, ou seja, por exemplo, mandar o devedor momentaneamente não pagar, mandar o vendedor momentaneamente não entregar, suspensão das prestações contratuais e possibilidade de sua revisão. E possibilidade de sua revisão, de sua resolução, de sua extinção, porque a guerra é um fator imprevisível que desequilibra as prestações contratuais. A Lei Fayot, inclusive, disse que teria duração para um período, se não me engano, de X dias até após o fim da guerra, e, portanto, a França redescobre a cláusula rebus sextantibus a partir da teoria da imprevisão. A Alemanha trilha um caminho... A Alemanha trilhou vários caminhos, mas o caminho que nos interessa é o caminho de Ertmann, que foi desenvolvido por Karl Arendts depois, que é chamada base objetiva do negócio. E o que é uma base objetiva do negócio? Se as circunstâncias fáticas entre a formação do contrato e a sua execução e o seu cumprimento se alteraram de maneira substancial, relevante, importante, o contratante pode pedir a extinção do contrato. Note-se que, para a aplicação da base objetiva do negócio, não se fala em fatores imprevisíveis que geraram a mudança entre o momento da formação e o momento da execução. Basta que tenha havido uma mudança. As razões, os motivos, previsíveis ou não, são irrelevantes. Para vocês terem uma ideia, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, adota esta teoria e permite que o consumidor peça a revisão contratual com base na mudança da base objetiva. Foi o que aconteceu nos anos 1990, ao final deles, quando as pessoas que haviam adquirido seus carros por meio de leasing é o arrendamento mercantil, é uma locação com opção de compra, e tinham indexado ao dólar as suas prestações, isso era possível pela lei da época, essas pessoas foram ao judiciário dizendo: o dólar era 1 para 1, vamos dizer assim, vai, não era 1 para 1, mas é quase 1 para 1. O dólar agora está 2,5 para 1. Eu quero rever o contrato pela mudança da base objetiva. Esse caso do leasing dólar foi interessante, que os tribunais acabaram fazendo uma coisa que chama-se divisão salomônica. Eles dividiram os prejuízos. Metade para o banco, metade para o adquirente. Então o dólar, vamos supor que tivesse variado de 1 para 3. O STJ entendeu que o dólar médio era aplicável à transação. 2, por exemplo, nesse meu exemplo, entre 1 e 3. A base objetiva, portanto, ela leva em conta o desequilíbrio das prestações, mas não leva em conta as razões que levaram ao desequilíbrio. E, finalmente, nós temos a chamada resolução por onerosidade excessiva, que, no fundo, decorre de uma ideia de que basta um desequilíbrio das prestações entre a formação e a execução, não precisa ter uma mudança de base objetiva, basta que ocorra o desequilíbrio por motivos posteriores à formação do contrato, e que nessa hipótese, o juiz pode declarar resolvido ou extinto o contrato. Simão, a onerosidade excessiva exige imprevisão? O professor Álvaro Vilaça diz que não. O Código Civil Brasileiro,
no artigo 478, diz que sim. Desculpe o bocejo. Nem é de manhã, nem é à noite eu estou bocejando. Diz que sim. Porque o artigo 478 do Código Civil, ele permite a resolução contratual se entre o momento da formação e o momento da execução, por fatores imprevisíveis, ou seja, aqueles que eu não podia prever, não podia conceber, não podia imaginar de antemão, por fatores imprevisíveis e por fatores extraordinários, extra ordinem, o que sai do normal, o que não é ordinário, o que não é comum. Ocorrendo, então, fatores imprevisíveis e extraordinários, o contratante pode pedir a resolução do contrato. O problema é que o artigo 478 trouxe um requisito adicional, que é a extrema ou excessiva vantagem para uma das partes. E reparem, quando eu penso em extrema ou excessiva vantagem para uma das partes, eu tenho que pensar que nesse jogo, esses fatores imprevisíveis e extraordinários fizeram desequilibrar o contrato com alguém ganhando e alguém perdendo. Por isso que o código fala em extrema vantagem para uma das partes. E é verdade que o artigo 479 diz o seguinte: se a parte que teve a vantagem se oferecer para reduzir essa vantagem, o juiz pode, então, determinar a revisão contratual por oferta da parte beneficiada, por oferta da parte que teve extrema vantagem. Reparem, então, que o Código Civil Brasileiro, no 478, prevê que a onerosidade excessiva é causa de extinção contratual. E o 479 prevê que o réu, ou seja, a parte beneficiada, pode se oferecer para reduzir suas vantagens e reequilibrar o contrato. A revisão, tal como concebida pelo Código de 2002, é uma revisão que decorre da iniciativa do réu, o que teve a vantagem com o desequilíbrio, e ele deve se oferecer para reduzi-la. Esse dispositivo tem alguns problemas. Primeiro problema: se a ideia principal do sistema é de manutenção do contrato, de conservação do contrato, o 479 deveria vir antes do 478, ou seja, deveria haver um esforço hermenêutico da compreensão do sistema, na interpretação do sistema, para que primeiro se tentasse a revisão contratual e, não sendo ela possível, aí sim a resolução. Na prática, autores como o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, Paulo Lobo, dentre outros, entendem que é essa a correta interpretação do sistema. Primeiro se tenta rever, reajustar, reequilibrar as prestações. Isso não sendo possível, parte-se para resolução ou extinção. O artigo 317, que trabalhamos no ano passado com vocês, é um artigo claríssimo ao admitir revisão das prestações por motivo superveniente. Revisão. E o 478, por sua vez, permite a resolução. O problema, então, que se coloca, na verdade, são dois problemas que se colocam. Os problemas que se colocam é saber, primeiro, se efetivamente no Brasil é possível revisão contratual quando por motivos imprevisíveis houver desequilíbrio das prestações. A resposta da doutrina majoritária é sim, é possível com base no 317. Não é necessário que se invoque o 479. O direito à revisão contratual não é exclusivo da parte beneficiada pela onerosidade excessiva, como determina o artigo 479. Qualquer uma das partes pode, havendo desequilíbrio contratual, por motivo imprevisível superveniente à formação, pedir ao juiz para reequilibrar os pratos da balança.
Reequilibrar, no fundo, é a revisão contratual. Pergunta: é fácil fazer isso, Simão? Ultra complicado. Com a pandemia, os juízes se intrometeram sobre o conteúdo do contrato? Se intrometeram. Os juízes fizeram, quando pedido pelas partes, algum tipo de alteração dos efeitos do contrato? Fizeram. E aí vem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Quando o juiz vai e diz, como a sua loja no shopping está fechada, você não está vendendo, eu vou reduzir seu aluguel para 50%, me parece que nós estamos diante de um equívoco, porque o juiz está dando desconto da prestação para uma das partes, perdoando uma parte da dívida, revendo o valor locatício, de maneira a invadir, de maneira excessiva, a invadir o conteúdo do contrato. É por isso que eu sempre entendi que a revisão contratual se faz por suspensão de prestações e seu diferimento para o futuro. Agora, realmente, quando o juiz vai e dá um desconto e diz você não precisa pagar, como ocorreu na pandemia, me parece que essa intervenção é descabida. Mas, no fundo, o que os juízes fizeram e o STJ concordou nos anos 90 com a cláusula dólar foi exatamente isso. Reduzir o preço do leasing de acordo com o dólar médio. E esta é a tendência na pandemia, nos contratos em que houve desequilíbrio por conta da pandemia, não aqueles que foram extintos por força maior, como, por exemplo, o meu contrato de transporte aéreo que não saía voo por razão de saúde pública, ou o meu contrato de assistir a um show, que o show não ocorreu por questão de saúde pública. Nessas hipóteses do transporte aéreo e do show, força maior, o contrato se extingue e as partes voltam ao estado anterior. É verdade que tem duas leis do Bolsonaro só cuidando de shows, eventos culturais, musicais, etc., e de transporte aéreo. Tem duas leis, as senhores precisam estudar isso depois com mais calma, tá? Mas, de qualquer maneira, nas hipóteses em que a prestação é possível e pagar o aluguel é possível, mesmo com a loja fechada, porque o dar dinheiro não se torna impossível porque eu não vendo nada. Não se torna impossível, por exemplo, quando há uma crise econômica e eu não consigo ter lucro com a minha loja. O dar dinheiro prossegue possível. Aliás, se lerem Arnoldo Medeiros da Fonseca, uma obra clássica dos anos 50, que eu tenho citado muito ultimamente, ele vai dizer que as dificuldades subjetivas do devedor, e subjetivas por quê? Porque dizem respeito a ele, para cumprir a prestação, não alteram o seu dever de prestar. Ah, mas Simão, a crise atingiu todo mundo. Não, a crise não atingiu todo mundo. A crise atingiu alguns setores. E setores estes que já tinham também, alguns deles, sido atingidos por outras crises. Então, o judiciário, nesse momento, quando, diante da pandemia, determina, por exemplo, o não pagamento da locação residencial, porque o sujeito está desempregado, o que mora na casa, isso eu não tenho dúvida que é um grave erro, porque o sistema não adota a ideia de que as dificuldades pessoais do devedor bastam para inadimplemento contratual sem nenhum tipo de penalidade. A teoria da hipossuficiência do devedor, da fragilidade do devedor, esquece que o contrato tem também que salvaguardar os interesses do credor. E eu estou falando, evidentemente, de contratos civis, empresariais, não de consumo, porque de consumo tem toda a regra de proteção ao consumidor. Agora, por isso que eu sou terminantemente contra qualquer redução de aluguel em locação residencial. Na comercial, naquela em que eu estou desenvolvendo meu negócio, eu fiz uma proposta num artigo escrito, que está publicado no meu site e em vários lugares,
eu falei assim, esqueçam da força maior e vamos pensar na base do negócio, eu fiz alguns critérios para revisão contratual que eu sugeri, como, por exemplo, evitar-se a moratória, o não pagamento a qualquer custo. Evitar-se. A gente pode até diferir as prestações, adiar parte delas no tempo, mas não perdoar a dívida, não quitar a dívida por decisão judicial. Esse era o primeiro critério. O segundo critério era se houvesse uma parcela do contrato claramente destacável que corresponderia ao lucro, eu poderia diferir essa parcela, esse valor do lucro para o futuro e manter o contrato nas bases que eu chamaria das despesas contratuais, em que os custos contratuais, melhor dizendo, e a parte do lucro eu diferiria para o futuro. Um terceiro critério que eu dei é olhar quem é a parte credora e quem é a parte devedora. Supondo que aquele pequeno shopping do interior com 30 lojas tenha dentro dele uma agência bancária do Bradesco, que ficou fechada. Mas evidentemente que apesar da agência estar fechada, o Bradesco continuou lucrando com as taxas, fazendo empréstimos, com o seu portal online funcionando. Então eu entendi que a análise das partes era importante para o cálculo de revisão. Esse critério é um critério que é questionável, eu tenho que ser honesto com vocês. O professor Jorge César da Silva, ele diz que o que se olha é o contrato em si, e não quem são os contratantes. Mas me parece que numa ideia de conservação do contrato, se olha quem são os contratantes, para se analisar quem pode suportar mais perdas naquele momento, até para diferir as vantagens do contrato. Então, eu gosto da ideia de que analisar o shopping center e o Banco Bradesco é diferente de analisar o shopping center e a brigadeiria do José Fernando Simão, que só tem uma lojinha naquele shopping e vende brigadeiros. E o quarto critério que eu sugeri para revisão é a ideia de... O quarto critério que eu sugeri para revisão é a ideia de percepção da recuperação daquele setor, ou seja, historicamente, quanto tempo aquele setor se consegue se reorganizar para que a suspensão dos efeitos contratuais dure por tempo limitado. Curiosamente, esse quarto critério acabou sendo aplicado em algumas decisões judiciais quando se disse assim, ó, com a loja fechada, paga metade do aluguel. Quando a loja reabrir, como o shopping ainda vai estar começando, não vai ter aquele movimento antigo, paga-se 75%. Por exemplo, são números aleatórios que eu estou dando para vocês. Mas, de qualquer maneira, a ideia de recuperação do setor para que o contrato volte à sua normalidade me pareceu muito interessante. Simão, e o que os juízes têm feito? Muitos citaram esse meu artigo, muitos aplicaram critérios de revisão, mas é verdade que muitos estão dividindo o prejuízo meio a meio. Como fizemos com o leasing dólar em 99. É uma solução salomônica, não sinto que é melhor, mas é uma solução pragmática, porque afinal a lei não traz nenhuma regra específica de revisão contratual de locação, por exemplo. O RJET, o Regime Jurídico Especial e Transitório das Relações de Direito Civil, que foi aprovado, ele não traz um artigo sobre locação. Tinha no projeto Anastasia, esse artigo projetado cai no substitutivo da senadora Simone Tebet e nunca mais volta. Portanto, na ausência de lei que discipline a revisão ou a resolução com maiores detalhes, o RJET não fez isso, os juízes acabam, de maneira pragmática, aplicando a divisão meio a meio dos prejuízos. Uma divisão verdadeiramente salomônica. Os senhores podem ainda me fazer uma pergunta. Simão, essas decisões de redução de aluguel ou de adiamento do pagamento do aluguel são decisões que durariam até quanto? Bom, em tese, até acabar o distanciamento social ou lockdown. Quando as lojas reabrem, em tese, os contratos deveriam regressar à sua normalidade.
Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, muitos juízes, por exemplo, estão dizendo que não basta reabrir o shopping, que a liminar que reduz o aluguel tem que ser mantida até que o shopping tenha X clientes. Ou seja, a ideia de acesso maior. Outros, por exemplo, lojas em shopping center, em aeroportos, estão dizendo que só vão as decisões, que o aluguel só é pago integralmente quando o aeroporto voltar a ter o número normal de voos que tinha antes da pandemia. E aí as soluções acabam sendo as mais díspares. E Simão, então quer dizer, mudou a base objetiva, mudou. O shopping fechou. A loja de rua fechou por questão sanitária. Eu posso pedir a resolução do contrato nessa hipótese? Eu sou pequeno lojista, tenho a minha loja de brigadeiros e quero pedir a resolução do contrato. Posso eu pedir a resolução? Reparem, senhores, se seguirem a letra fria do artigo 478, ele vai exigir extrema vantagem para uma das partes. E no caso do shopping fechado, o lojista da lojinha de brigadeiros não teve vantagem, mas também não teve o shopping. Então, o elemento da extrema vantagem, ele praticamente retira a aplicabilidade ao artigo 478. A doutrina tem costumado fazer vistas grossas, ou seja, que essa excessiva vantagem, ela não é bem excessiva, não é exatamente vantagem. O fato é que o código foi imaginado, no artigo 478, para um jogo de ganha alguém e perde alguém. O jogo que nós vivemos hoje é de perdem ambos, é de perde-perde. E aí, o artigo 478 não teria aplicação, a não ser que fizessem os senhores o que faz uma parte da doutrina, que é ignorar a tal da extrema vantagem. É por isso que eu, nesses meus escritos, disse que a forma mais adequada de revisão desses contratos é o 317. E a forma mais adequada para resolução desses contratos, em que eles são possíveis, em que não houve força maior para extinguir o contrato, é invocar-se a teoria da base objetiva do negócio. Porque a teoria da base objetiva, retomando a velhíssima cláusula rebus, vai permitir que eu resolva o contrato por mudança de bases. Simão, mas no fundo você está dando um bypass no Código Civil. Eu estou dizendo que a mudança de base a permitir a resolução não precisa de texto de lei. A mudança objetiva de base é suficiente para a resolução do contrato, mesmo que não haja na lei tal teoria. Os mais puristas vão dizer, bom, mas se o código traz requisitos, ou são aqueles, ou não há resolução no Brasil fora do 478. A pandemia mostrou que esse legalismo exagerado acaba não produzindo bons frutos. E a doutrina e a jurisprudência que se forma, acabaram ambas, doutrina e jurisprudência, dando um bypass, dando um desvio no artigo 478 e admitindo resolução, mesmo sem a extrema vantagem para uma das partes. Dito isto, talvez eu quisesse mencionar para vocês que a chamada cláusula rebus sextantibus na Inglaterra floresceu com uma outra teoria, que não é nem em previsão, França, nem a base objetiva, ou é uma base objetiva lida pelo direito anglo-saxão, que é a teoria da frustration, da frustração do fim do contrato. Essa teoria foi aplicada por alguns juízes ingleses quando houve um problema histórico muito interessante. A Rainha Vitória reinou entre 1837 e 1901. Um longevo reinado. Aliás, quem gosta de monarquia inglesa, saibam vocês que a Rainha Elizabeth hoje é a monarca britânica mais longeva de todos os tempos. Ainda perde para o Luís XIV na França. Mas Luís XIV, quando assumiu o trono, era uma criança, né? E viveu muitos anos. E então marcou-se o desfile de coroação do filho dela,
o príncipe Eduardo, que viria a ser o futuro Eduardo VII. E as pessoas alugaram varandas para assistirem à passagem do cortejo real. E o rei Eduardo VII adoece nesse mês de junho e remarca a coroação para 16 de agosto. Ou 9 de agosto, já não sei dizer com certeza. E o que acontece então? As pessoas que tinham alugado aquelas varandas podiam usar a varanda? Podiam. Haveria a passagem do cortejo? Não, não haveria. Então, para que eu vou manter o contrato? Já que frustrou-se o seu fim, frustrou-se a sua finalidade. E essa ideia de frustração da finalidade gerou, portanto, direito a certos locatários de receberem o que tinham pago, receberem de volta, evidentemente, restituição do que tinham pago. Eu acho que a frustration não precisa vir ao Brasil importada da Inglaterra. Me parece que a base objetiva, que é nossa, que é do sistema romano-germânico, resolve com a mesma clareza que a frustration resolve no direito anglo-saxão. Meus senhores, minhas senhoras, muito obrigado a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.